Antes de eu prosseguir e entrar aqui na parte de comunicação serial, eu vou só retomar um pouquinho, né, revisar um pouquinho os conceitos, mostrando alguns exemplos do que eu já falei, tá? Então, aqui, né, é aquela demonstração que eu falei sobre os temas, usar o selector, né? Então, a questão das variáveis e do bind de variáveis, né, isso tem que ficar bem claro, que é um conceito é, central mesmo, realmente, do desenvolvimento aqui, porque, né, você pode selecionar, por exemplo, um botão aqui e alterar. Aliás, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Você pode selecionar um texto, colocar aqui e manualmente colocar qual que é a fonte que ele usa, o font size e a cor. Deixa eu mudar a cor aqui. Colocar a cor assim e beleza. Aí se você for colocar outro, né? De novo, você pode vir aqui e selecionar de novo a cor, que eu nem sei se era essa mais mesmo, font size 46 e colocar tudo na mão. Você pode fazer isso, mas geralmente isso não é uma boa ideia. O que, que é ideal? Você, né, criar um plano no seu projeto de uniformização, né? Você faz as coisas de forma que todas as cores de fonte são as mesmas, ou então você tem um conjuntinho ali de cores para as fontes e tamanhos. Por exemplo, né, deixa eu pegar outro projeto aqui mais limpo, que vai ficar mais claro o que eu estou falando. Aqui. Então, né, por exemplo, eu estou aqui nessa tela, e aí eu vou falar, ok, eu estou com um texto aqui, eu vou ter outro texto aqui, mas eu tenho já, né, a ideia aqui da minha interface, que é, eu vou ter um texto comum, um texto normal, eu vou ter um texto de cabeçalhos, por enquanto só esses dois níveis, né? Então eu já vou criar aqui, ó, criar uma variável inteira para, vou escrever em inglês, né, mas font size normal. E um outro aqui, font size headers, né, para os cabeçalhos, header. E beleza. Então, se esse meu texto aqui, esses dois aqui, né, são textos normais, eu vou bindar, né, fazer aqui a vinculação do meu font size com o font size normal. Aí ficou pequenininho que tá zero, né? Deixa eu... Aqui. Vamos dizer que o font size normal seja 28. E aí o do header, e vamos dizer que o header seja 40, tá? Aí aqui, esse aqui vai ser o meu texto de cabeçalho da página. Então eu vou conectar de novo aqui, ó, o font size, bind variable, com o font size header. Beleza. Então eu tenho aqui meu cabeçalho. Não, vou colocar assim, ó, título dessa página. Opa. E aqui estão os textos, né? Eu não vou colocar os textos, mas beleza. O tamanho uniformizado desses textos. Aí em outra tela eu tenho um outro título aqui. Então eu vou escrever outro título. Só que ele também é um header, então eu também vou conectar ele aqui, ó, com o font size do header, ok? Por que isso? Porque imagina que eu tô aqui, né, eu já tô com, sei lá, 6, 7 telas diferentes, com um monte de texto colocado nessas telas, e aí de repente eu pensei, não, tá muito pequeno, gostaria que fosse maior. Se tivesse sido feito tudo na mão aqui diretamente, né, o valor imediato, você ia ter que ir um por um e ficar alterando isso. Aqui é só fazer, não, é só fazer isso aqui, ó. Eu queria que fosse maior, então beleza, 50. Pronto, agora tá todo mundo maior. Esse aqui era melhor se fosse menorzinho, então beleza, vou colocar aqui, ó, 20. Pá, tá feito, certo? Isso agiliza muito o desenvolvimento e principalmente alterações, né, à medida que seu projeto evolui ou ele sofre atualizações. Eu estou fazendo esse exemplo com font size, mas tudo dá para fazer isso. A cor, por exemplo, né, você consegue fazer essa conexão da cor. Então, às vezes você está usando preto, mas era melhor fazer um cinzinho aqui. Se está tudo conectado, né, nesse seu sistema aqui de variáveis do estilo, vamos dizer, se está tudo conectado, é muito fácil de alterar, ok? Mais para frente a gente vai ter algumas atualizações que vai fazer
isso aqui ficar mais organizado, né, com pastinhas, esse tipo de coisa, tipo um editorzinho de tema, então vai ficar até mais fácil, mas ainda vai depender essa ideia, né, desse conceito básico de que é importante usar essas conexões entre as propriedades e as variáveis no seu projeto como um todo, tá? Então, sempre que fizer sentido no contexto, né, fazer essas conexões para você não ter que ficar alterando as coisas uma por uma toda vez que você decidiu que era melhor que fosse de outra forma, tá? Os botões, por exemplo, né? Ah, meus botões são todos desse azul. Não, eu queria que fosse vermelho. Todos eles. Aí, se eles não estão com a conexão, você vai ter que ir um por um e ficar alterando a cor do botão. Caso você crie uma variável aqui de cor, aí pronto, vai todo mundo junto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Button, vamos colocar assim, ó, main button color. E aí a cor dele vai ser esse laranja aqui. Então eu tenho alguns botões aqui. E aí eu vou dizer que, que a cor deles é um binding, né, com essa variável, main button color. Aí eu dou ok, beleza. Aí mais pra frente no meu design, não gostei dessa cor, acho que é melhor essa aqui, um verdinho. Beleza, tudo vai ser super fácil de alterar. Legal, beleza? Então, né, voltando naquela outra demonstração, você expande essa ideia, né, para outros usos, por exemplo, essa questão aqui do tema, tá? Então aqui, ó, estou mudando um numerinho aqui e tudo está mudando. Por quê? Porque esse texto, a cor dele aqui, ó, font color, ela está conectada, né, está bindada com uma variável de cor. Só que além de ser uma variável de cor, é uma variável de cor que é um selector. Então, clicando aqui no lapisinho, eu tenho as opções de cor aqui já colocadas que eu coloquei. Então, né, dá para expandir para essas opções, inclusive dinâmicas de tempo, de valores. Né? E só para mostrar, né, como que funciona essa criação das coisas, voltando aqui. Então, né, você clica aqui, ó, no maisinho para criar uma variável nova, você seleciona o tipo da variável e dá um nome para ela e uma descrição se quiser. Se você quiser criar uma variável que seja selector, aí é nesse botãozinho aqui do lado, tá? É a única diferença. É as mesmas opções, mas é selector. Então ela vai criar um seletor numa variável direta. A variável direta ela aparece aqui e você altera o valor normal. Mas se for uma selector, então eu vou criar aqui, por exemplo, ó, uma selector de cor. Aí ela criei, ela aparece aqui, ó, só que ela aparece com essa ilustraçãozinha aqui, né, esse ícone a mais do lado indicando que é um selector. E aí ele te exige, né, que você coloque qual que é a variável que vai ser usada como seletor para ela, como index, né, um indexador, e os itens, o que tem dentro desse selector verbo. Aí você clica aqui no lapisinho para os itens, você pode colocar suas opções, você pode fazer bindings aqui também, né? Ela suporta assim, uma dentro da outra, inclusive, né? Um aninhamento ali, ou nesting. E você põe o que você quiser aqui. Né? Aqui eu estou mexendo com cores, mas se fosse números ou se fosse textos, ia ser a mesma ideia. Então, e aí você seleciona um indexador. Né? O indexador é qualquer variável numérica. Geralmente faz mais sentido ser inteiro, mas não necessariamente precisa ser inteiro. E baseado no valor dessa variável é o que vai acontecer aqui, né? Então, por exemplo, ó, esse botão eu vou tirar o binding do background dele com aquele de cor, então remove binding, e vou fazer um binding com essa selector que eu acabei de criar, ó, color selector variable 2. Deu ok, beleza. Aí eu vou criar aqui uma variável inteira que eu vou chamar de indexador. Eu só tenho um selector, né? Então é o único indexador, mas se eu tivesse mais selector, seria legal dar um nome aqui que significa, né? Que eu entendo o que ele significa. Então, beleza, eu tenho um indexador, eu vou selecionar aqui o indexador dessa variável aqui, a variável que eu chamei de indexador. Então, eu dou ok, beleza. Então, ó, de acordo com o valor atual dela,
a saída dessa aqui vai ser valores distintos. Então, à medida que eu mudo, ela vai mudando ali. Tá? Essa é a ideia que pode ser aplicada para fazer temas. Essa ideia que pode ser aplicada para fazer multilinguagem, que nem aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. 1, 2, 3. 2, 1, 0. O que está acontecendo aqui? Esses text, perdão, né? Esse e esse. Esses dois text views não estão com um texto fixo, eles estão com um binding aqui, ó. E o binding não é numa variável simples, é numa variável selector. E o image box aqui no cantinho também. Aqui, ó, image é um selector. Então, se a gente abrir aqui, ó, flag image, né, imagem da bandeira, quais são os itens? São as bandeirinhas, na ordem certa. O welcome text, são aqui, ó, hello world, olá mundo, hola mundo, eu não sei falar isso em indiano. E o outro aqui no language selection text, mesma coisa, select the language e por aí vai. Então, né, essa ideia das variáveis é extremamente importante porque tudo é baseado nelas, absolutamente tudo é baseado nelas. Aqui, né, no chart que eu tinha falado antes. Como que você escreve os pontos aqui? Manipulando variáveis. Da mesma forma como quase tudo, é manipulando variáveis. No caso, ou escrevendo no append, numa variável bindada no append source, na propriedade append source, você assim que escreve já aparece aqui, ou escrevendo num conjunto de duas variáveis para selecionar qual local, né, qual ponto horizontal e qual magnitude vertical. Então, variável da mesma forma. O calendário aqui, mas para onde que está a data, né? O que está determinando qual é a data que está selecionando aqui e para onde vai essa data quando eu toco aqui no teclado, no calendário e muda a data. Variáveis da mesma forma. Aqui elas estão com valores fixos, mas você conecta, faz um bind com dessas variáveis, perdão, dessas propriedades em variáveis do seu projeto, seja variável de sistema, seja variável de usuário. É isso que vai estar alterando ou pegando esses dados de um lado para o outro. Mesma coisa, o valor do slider. Mesma coisa, né? Lá no caso do. Eu vou colocar aqui, né? Lembrando só, não pode colocar aqui. O teclado, né? O keyboard e o text box. Mesma coisa, tudo baseado em variáveis. Então, os visual components, né, são os elementos do layout em si, mas tanto a aparência deles quanto a funcionalidade deles é completamente ligada a essa ideia de variáveis. Inclusive para conversa com o seu controlador, que é o próximo tópico agora, que é a comunicação serial. Como que, né, sai desse ambiente aqui da interface gráfica, né, do display mais inteligente, e chega no seu microcontrolador e vice-versa. Como que seu microcontrolador conversa com essas coisas aqui? Tudo por meio de variáveis de novo, tá? Então tem que martelar esse conceito na cabeça que é tudo baseado em variável.